Estamos iniciando o 6º episódio do podcast Por Canoas. Eu sou o Igor Souza, estou aqui por Canoas. E hoje nós temos dois convidados, o engenheiro geólogo Sérgio Cardoso e o nosso parceiro Alex Abel, que trabalhou de forma voluntária durante os resgates aqui na cidade de Canoas, na enchente de 2024. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer primeiramente a parceria de vocês, aceitarem o convite nesse frio. Eu estou aqui com o meu Pala, não dá para dizer que não está frio na rua, Tá horrível. E além do frio, essa situação que a gente vem vivenciando nesses últimos dias, Esses alertas climáticos que vem se repetindo nas últimas 2 semanas, seguido aí. Então, achamos muito importante essa vinda de vocês, trabalhar a parte técnica da situação dos rios e abrir também para o nosso colega aqui contar um pouco do que ele vivenciou durante a enchente de 2024. Vou pedir para vocês fazer uma breve apresentação de vocês aí, pode ir. Boa noite, então, bom dia ou boa tarde, a todos. Meu nome é Sérgio Cardoso, estou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Gravataí. A primeira coisa é perguntar o que é esse tal de comitê, na verdade, o que é isso, O Rio Grande do Sul, na verdade, em 1988, em 1989, criou os 2 primeiros comitês de bacias hidrográficas do Brasil. Então, isso é um colegiado, é uma estrutura de Estado, com a preocupação, basicamente, dos nossos 2 grandes rios aqui metropolitanos, os Sinos e o Gravataí. Então, o Gravataí, na verdade, foi criado em 1989, só depois, em 94, que a legislação criou oficialmente, através do projeto na Assembleia Legislativa, o tal do comitê. Então, nós somos criados por lei, na verdade, nós somos uma estrutura de Estado, porque independente dos governos, o colegiado se reúne. Nós já temos mais de 400 reuniões desde 89 realizamos reunião todo mês, sempre debatendo a política de recurso hídrico, a política da água e a política das bacias hidrográficas, Então, é uma oportunidade boa a gente avançar aqui, obrigado pelo convite, E vamos aprofundar o debate conforme a gente vai conversando aqui entre nós. Perfeito, muito obrigado, seu Sérgio. Faço minhas as suas palavras, de bom dia, boa tarde, boa noite, dependente da hora que o pessoal for assistir. Verdade. E agradecer também a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Alex Abel, trabalho na Assembleia Legislativa, trabalho como assessor do deputado Luiz Marenco e sou diplomata civil pela Getro Internacional, diplomata civil e capelão humanitário, e morador de Canoas há 50 anos. Aquele morador de Canoas há 50 anos que nunca tinha visto acontecer o que aconteceu em maio de 2024. Foi uma situação difícil e até hoje a gente não consegue acreditar que a gente passou por isso, Uma situação muito complicada e a gente revivendo essas situações de hoje, desses alertas climáticos, o rio sobe, o rio baixa, isso afeta ainda mais, traz mais tensão para as pessoas, Alex, como é que foi para ti, tu morador de Canoas, morador do bairro Matias Velho, atuar, eu assisti alguns vídeos no teu Instagram, algumas fotos ali, tu atuou desde o início, e em várias frentes. E o bairro Matias Velho foi um dos mais complicados que teve de organizar a situação da operação de resgates, Aconteceu de tudo um pouco ali naquela região. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa tua atuação voluntária, Ali no bairro Matias Velho, em especial, na Avenida Rio Grande do Sul, na descida do viaduto da Matias Velho, porta de entrada do bairro Matias Velho ali, nós tivemos ali o ponto X de tudo que começou no bairro Matias Velho. Na madrugada de sexta-feira, nós já estávamos circulando, olhando, ver movimentações, já dado o que tinha acontecido no Mato Grande, tudo que havia acontecido, e passamos a madrugada inteira andando de carro para cima e para baixo na sexta-feira. E quando deu no sábado de manhã que a água tomou conta de tudo, que realmente aconteceu, que às 9 horas, entre torno de 9 horas e 9h30 da manhã, nós estávamos com água pelo pescoço na entrada da Matias Velho ali, fazendo já as primeiras inserções com os barcos. E os primeiros barcos que nós entrávamos dentro da água, nós retirávamos as pessoas de cima das sacadas, das árvores, aonde as pessoas conseguiam chegar, e perguntavam: olha, tu quer pegar alguma coisa da tua casa?
Tu precisa pegar alguma coisa, a pessoa dizia para mim, olha, eu não moro aqui, eu subi aqui porque a água veio, nós não tínhamos aonde fugir da água, subimos aqui, meu carro já está lá para trás, e foi dada esse momento de o start de toda essa confusão, né? Se não fosse a ajuda voluntária das pessoas em primeiro momento, porque pegou o município de surpresa, né? As pessoas na hora querem culpar tudo o que acontece, né? Procurar culpados, mas eu digo assim, se não fosse os voluntários que vieram e toda essa organização voluntária de início, até que o município, o estado e o governo federal pudessem fazer alguma coisa, né? Nós teríamos perdido muito mais vidas naquilo que aconteceu. Então, foi um trabalho de pessoas de fibra, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz nada sozinho ali, né? Não fui herói de nada, eu fui uma pessoa voluntária, um morador do bairro Matias Velho, que conhecia as pessoas por nome, que conhecia os mercados, que conhecia os açougues, conhecia as padarias, que estudou, que viu a escola alagada, que viu o mercadinho onde comprava todo dia alagado, né? E que tomou a atitude de querer fazer alguma coisa. Cada um tem um tipo de reação. Algumas pessoas se retraem, outras pessoas vão acabar indo para um abrigo, não sabendo como reagir, e muitas pessoas botaram o peito na água e foram fazer aquilo que tinha que ter sido feito, porque senão teria morrido muito mais gente, muito mais do que em Canoas, 32 pessoas em especial. Isso o pessoal não acredita, né? Porque de ver aquele cenário daquele jeito, todo mundo ainda bate na tecla, né? Não, isso morreu muito mais pessoas, né? Do que isso que é divulgado. Mas isso são dados reais, né? Se tivesse acontecido, né? De aparecer corpo, que nem o pessoal dizia, eu vi um corpo boiando em tal lugar. Até hoje a gente ia ter familiares procurando, familiares colocando na mídia isso, né? Então... hoje em dia a tecnologia está muito grande, né? Então quando uma pessoa vê algum tipo de situação como essa, a primeira coisa que ela vai fazer é pegar um celular e filmar, né? Quando a pessoa diz ali que havia centenas de corpos boiando, eu entrei no bairro Matias Velho todos os dias, seja de dia, de noite, de madrugada, principalmente ficando ali em cima também do viaduto da Matias Velho ali. Eu não vi centenas de corpos boiando. Sim, o pessoal ia ver, né? Porque eram poucas saídas que tu conseguia acessar. O que a gente viu, o que eu vi muito, sim, infelizmente, muito cavalo amarrado no poste que morreu, não teve como escapar, muito bichinho, muito animalzinho de estimação, e próprio bichinho de rua, os pets, né? Isso a gente viu muito. Né? Fizeram, né, toda aquela situação do cavalo caramelo, tudo bem, louvável, tudo, mas depois do cavalo caramelo nós tiramos mais 4 cavalos ali no viaduto da Matias Velho, ali, tirado no braço, na unha, né, tirado com barco, sem toda a pompa e circunstância. Então, eu acho que, de certo ponto, minha opinião, eu acho que glamorizaram em muitas situações o que aconteceu no bairro Matias Velho. Eu acho que tem muita gente surfando na onda dos alagamentos, na onda das enchentes, gente que não botou o pé na água, gente que não participou dos resgates. Eu acho que tem muita gente que está surfando nessa onda, entende? E nós temos muitos heróis e heroínas anônimos que trabalharam, que deram sua vida, pessoas que perderam. Um exemplo, mesmo nome que o meu, o Alex, perdeu o pai dele, foi o único corpo que nós tiramos ali no viaduto da Matias Velho, na Avenida Rio Grande do Sul. Ele recolheu o corpo do pai dele, voltou de novo e continuou ajudando a salvar pessoas, resgatar pessoas, e está ali até o final, até o último dia. Então, eu acho que aprendemos com os nossos erros, né? Que agora as pessoas estão prestando muito mais atenção em coisas que antes não prestavam atenção. Isso é muito importante. Por isso estou escrevendo o livro referente a isso. Depois a gente vai conversar um pouco mais, contando o que realmente aconteceu no bairro Matias Velho, o que realmente aconteceu em Canoas. Muito importante essas informações, né? Seu Sérgio, conta um pouquinho para nós como é que funciona o comitê, né? Qual é o papel do comitê das bacias. Eu vi que o senhor participou de outras bacias, né? De outros rios, inclusive do Guaíba. Digamos que vamos fazer, não vou contar nada, só vou dizer o seguinte: nós vamos iniciar a conversa falando de água, né? Ou falta de água ou excesso de água.
O que nós tivemos aqui foi excesso de água num determinado período. E o que se percebeu, na verdade, que a sociedade, os governos, não estavam preparados. Porque nós não nascemos numa bacia hidrográfica, né? Nós nascemos no município. Então, a nossa política no Brasil é uma política municipalista. E a ação da política, na verdade, municipalista trabalha dentro do umbigo, numa relação do executivo com o legislativo, né? Sem se importar com o seu vizinho. Se for do mesmo partido pode ser bom, mas se for do outro partido é horrível. Mas o que nos une nesse processo é a água. A água nos agrega, na verdade. E aqui se descobriu que é importante, na verdade, fazer política além do município. As políticas têm que ser regionalizadas. Bom, como é que nós regionalizamos a política nesse caso? Regionalizamos pela água. Então, agora, quando chove no Paranhana, todo mundo já fica ligado aqui embaixo, né? Sim. Quer dizer, o que se aprendeu nesse processo? Agora, todo mundo está com o celular na mão controlando o nível de rio. Né? Todo mundo agora... Isso é uma pauta que não tinha na sociedade. Então, assim, a gestão da política da água, e é legal entender isso, na época do Getúlio Vargas, nenhum de nós que tinha nascido, existia o Código das Águas. E o Código das Águas levava a posse da água para um ente privado. Era uma água privada, na verdade. Então, se tu tivesse um arroio, tu poderia represar a água dentro do teu terreno, ficar com ela. Se tivesse alguém de baixo querendo pegar água, exploda-se o cara, porque a água era privada. Então, do Código das Águas até 1997, no Brasil, a água sempre foi tratada como um bem privado. O que aconteceu, na verdade, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul em 94 e no Brasil em 97? Diz o seguinte, a água é um bem público, tem que ser gerenciada pelo Estado, na verdade. Né? Tanto a água para beber, quanto a macrodrenagem. Então, para resolver um problema de Canoas, ou de Gravataí, ou de Eldorado, não tem como tu tratar de maneira municipalista, né? E individualizado, na verdade, pelo prefeito, pela relação do prefeito, na verdade, com a Câmara de Vereadores. Então, tu tem que pensar na lógica maior. E o que a legislação trouxe dessa mudança? Né? Ela trouxe uma coisa chamada controle social, que é o tal do Comitê de Bacia Hidrográfica. Cara, e o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele enfrenta a resistência das políticas municipalistas, né? Quando tu vai tratar de um assunto desse, o prefeito agora, nesse processo, ele já tem que pensar de onde é que vem a água, não é do meu município. Eu vou pegar o caso da bacia do Gravataí, a nascente do Gravataí é lá em Santo Antônio da Patrulha. Então, toda água que cair na cabeceira lá do município, na área urbana de Santo Antônio da Patrulha, uma hora dessa vai chegar aqui em Porto Alegre. Então, assim, o território, na verdade, né, ele nos ajudou. Pena que a gente está aprendendo na dor, né? Então, quando eu disse que os 2 primeiros comitês de bacia hidrográfica do Brasil foram Gravataí e os Sinos, 88 e 89, como se fossem 2 gêmeos do mesmo processo político. Porque houve um movimento entre a sociedade organizada no Vale dos Sinos, a sociedade organizada do Vale do Gravataí, que tensionaram o governo, na época, né, e criaram o tal dos comitês de bacia hidrográfica. Tu vê, né, antes da lei, a lei só veio em 94. Então, se a sociedade se organizou, na verdade, e dentro desse processo, hoje, nós temos 250 comitês de bacia hidrográfica no Brasil espalhado. Por que não temos mais? Porque enfrentamos grandes resistências da política municipalista. A política municipalista, ela é importante, na verdade, mas ela acaba sendo burra. Porque determinadas coisas tu não consegue resolver no município. Hoje é a questão da saúde, somos uma região metropolitana. O doente de Gravataí pode ser atendido aqui, então não tem mais como... Isso, estou falando em 497 municípios do estado, imagina. Então, assim, quando essa questão da territorialidade, né? Bom, o Rio Grande do Sul, os primeiros 4 municípios do Rio Grande do Sul, lá em 1800 e pouco, tinha 4, hoje tem 497. 497. Aí a organização social que se dá através disso, através do que? A Associação dos Municípios. Da bola para a bacia, claro que não. Dos 6,5 bilhões que nós temos do Firese, que é o fundo esse, que o governo federal, junto com o governo, grana do governo federal com o governo do estado aqui, para aplicar aqui na região, 3 bilhões são da bacia do Gravataí. São 3 bilhões vão ser lá. E os outros 3,5 vai sobrar para os Sinos, para o Eldorado, né? E uma parte para o Caí. Pô, mas de 6, por que quase metade, na verdade, está sendo na bacia do Gravataí? Aquela pergunta, né? Por que nós somos os mais bonitos na bacia do Gravataí? Não. Porque lá em 2012, 2013, no governo da presidenta Dilma, lançou-se o PAC Drenagem. Nós, no bacia do Gravataí, fizemos o primeiro plano de bacia do Rio Grande do Sul.
que é como se fosse um plano diretor regional. E lá nós buscamos, entendendo essa preocupação toda, tem lugar que não dá para botar casa, né? Tem lugar que não dá para financiar, os órgãos de caixa, banco, não pode financiar moradia. Né? Mas aí o empreendedor, chamado empreendedor, que poderia chamar de outra coisa, né? Ele quer o lucro imediato de maneira mais rápida. Tu compra uma casa financiada por 30 anos, um belo dia tu amanhece embaixo d'água. E aí ninguém é responsável. O gestor da prefeitura não é responsável, e o empreendedor porque pegou o seu dinheiro, na verdade, com o processo financiado, e o cidadão, na verdade, prejudicado. Já está com o dinheiro no bolso. Já está com o dinheiro no bolso. Então, assim, essa lógica da territorialidade, na verdade, é uma coisa muito nova, digamos, a nível de política pública, né? E o comitê é esse espaço, né? O comitê de bacia, ele tem representação das prefeituras, ele tem representação das associações, dos sindicatos, né? Assembleia Legislativa, a deputada Estela está fazendo parte do Comitê Gravataí, né? Então, assim, ele é um espaço que ele percola ou ultrapassa essa visão municipalista, tanto que todo mês nós fizemos reuniões. Agora, 2 meses atrás, nós fizemos aqui no Instituto Federal eu participei dessa de Canoas, né? Então, assim, a política vai andando e esse espaço, eu estou hoje dentro do comitê porque eu represento uma entidade, a Associação Profissional dos Geólogos, né? De uma política profissional, nós geólogos entendemos que é importante nós trabalharmos dentro desse espaço quanto política pública, né? Então, assim, o meu vice-presidente hoje e nosso candidato à presidência agora, dia 8, é o professor Cláudio Fiorese, do Instituto Federal. Temos ali o professor Cláudio Fiorese e temos também o Gervásio, que é o representante do SENG. Então, temos uma chapa composta por instituições para o próximo processo. Mas as políticas municipalistas, elas vão continuar, entendeu? E eu tenho olhado isso de longe, né? E que mais vou reforçar o agradecimento de estar aqui em Canoas novamente. E aquela nossa reunião também foi provocativa de vir a Canoas, né? Canoas tem uma parte pequena dentro da bacia do Gravataí, mas com muita gente, né? A foz do Gravataí ali no Arroio das Garças, né? Quando o Gravataí saía para a direita. Depois, 40 e poucos fizeram uma saída para a esquerda. O Gravataí saiu ali lá da Arena do Grêmio ali. Romperam, né? Antigo Campo dos Padres. Eles romperam a lógica, na verdade. Quando eles romperam a lógica, eles permitiram que a água do Guaíba entrasse para dentro do Gravataí. Então, hoje, por que o Gravataí continua cheio, se não está mais chovendo lá em Santo Antônio, em Viamão? Porque a água do Guaíba está entrando para dentro do Gravataí. Então, tu tem um fluxo inverso, né? Então, não só a nossa água da bacia não vai para o Guaíba, né? Mas como a do Guaíba, quando sobe o nível, é vasos comunicantes. Sim. Então, assim, a lógica que o comitê trabalha, ele é uma lógica de gestão de água. O que nos une é a água, né? Mas também na hora de fazer a discussão da macropolítica, nós temos que entender que eu estava semana passada lá em Alvorada, com a deputada Estela, que propôs uma audiência pública lá na Americana, né? E a comunidade reclamando com as casas embaixo d'água. Estava lá na reunião, um frio, cara, uma segunda-feira horrível. E o pessoal reclamando, na verdade, eu disse, bom, no inverno, excesso de água, e no verão, escassez, falta de água, porque nós não temos como abastecer a população. Então, assim, o comitê, na verdade, ele tem essa função de estudo de Estado, e muitas vezes os governantes não entendem, né? O que é isso de Estado? É uma coisa que por isso que a gente tem 3 bilhões para a bacia do Gravataí, porque do final do governo Tarso, depois do governo Sartori, o primeiro início do governo Leite, nós continuamos trabalhando de maneira colegiada com as instituições, criando as condições, e agora, quando vem essa chuvarada de maio, que a gente já dizia no nosso dia a dia, que o rei estava nu, né? O Estado ficou tão pequeno, que não conseguiu nem reagir. Está aí a prova que o governo teve que contratar 2.000 técnicos para poder, né, atender minimamente, né? Sim. Então, assim, ao momento que tu extingue uma Fundação Zoobotânica, que diz que gastava muito dinheiro, era muita gente pensando, pesquisador não tem que pensar, uma Cientec, tecnologia, não precisa ter tecnologia nada, né? Então, isso é muito caro, né? Aí quando se percebeu que tudo isso que aconteceu agora, aconteceu que o Estado... Poderia ter sido previsto através de estudos, através de... Nós tínhamos isso encaminhado. O que faltou, na verdade, lá atrás, foi os gestores incorporarem isso como política de Estado, né? Porque aquele cacuete de eu cheguei agora em 4 anos vou fazer tudo, não existe, né?
Então, se nós começamos um processo em 2012, no governo Tarso, nós temos em 2025, e a licitação para a execução da obra vai sair só em 2026. É muito tempo para a política pública. Sim. Porque se nós tivéssemos os gestores incorporado isso como política de Estado, né? Agora, para o cidadão, isso que a gente viu em maio, né? Que está ali na luta, digamos, né? Sobrevivendo, trabalhando, né? Mas tem que ter alguém para pensar isso, né? Tu espera, na verdade, que os gestores observem isso. Então, essa discussão da água, ela é uma pegada interessante. A questão da macrodrenagem, DIC. Nunca ninguém deu bola para DIC de uma hora para outra, todo mundo virou especialista em DIC, né? Sim. Né? Então, quando falava em DIC, na verdade, não, isso nunca vai acontecer. E, claro, depois a gente vai para aquelas outras partes mais tristes da vida. E foi, né? usado de palco político, né? De campanha eleitoral, né? Foi o que eu falei, assim, muita gente surfou nessa onda, infelizmente, nessa tragédia, né? Não respeitou as vidas que foram ceifadas, não respeitou as pessoas que perderam tudo, né? E simplesmente usaram como um objeto político. E eu me lembro muito, eu me lembro de aqui na região metropolitana, sem entrar no município, muitos vereadores se elegeram incentivando as pessoas a ocuparem as várzeas do rio. Entendeu? Vai ali e ocupa. A gente entende o problema da habitação, é um problema. Sim. Mas por uma pessoa não ter habitação... E será que hoje a gente encontra esses aí? Encontramos. Não, que eu digo assim, a gente encontra aquele que diz pro pessoal entrar, ele vai dizer mesmo que ele disse pro pessoal entrar. E se isso é que nem aquela história do cavalo solto, né? Enquanto ele não bater nenhum carro nele, não aparece dono, né? A hora que bater... Mas isso... Ao contrário. Se isso é triste, na verdade... Também é triste quando a gente vê que órgãos financiadores financiaram imóveis. Sim. Em locais que não poderiam ter financiado. Então, assim, né? Então, assim, faltou estudo? Não, faltou estudo não, né? Houve o interesse, na verdade, do momento. Em um determinado momento, alguém assinou ali, deu a assinatura e disse, vamos lá, pode liberar o dinheiro, vende ali, pode colocar ali. A 448 aqui em Canoas, na verdade, né? Quem é que disse que aquele era traçado? Alguém tomou a decisão de ser lá, né? Porque já tinha um loteamento das terras lateral de um lado do outro, né? Esse é meu, esse é teu. Então, as coisas são construídas, na verdade, por alguém e depois quem sofre, né? O cidadão, e aí nós nos deparamos com essa questão de maio de 2024, né? Dizer o seguinte, o rei estava nu. Bom, como é que nós podemos sair dessa agora, né? Bom, eu acho que o maior estrago nem foi financeiro, né? O maior estrago foi na mente das pessoas, né? Sim. Psicológico. Eu digo que até hoje, às vezes eu sonho com tudo aquilo que aconteceu. Até hoje, às vezes eu me acordo de madrugada e coloco a mão para fora da cama para ver se está tudo bem. E assim, tu imagina, tu entrar dentro de um local escuro, fechado, com um breu de noite, num barco para 6 pessoas, tu tá levando 12, 13, e o barco vira. Tu não sabe já mais para onde é que tu tem que ir, quem tu vai pegar. Tu chegar na ponta de uma casa e ter que pedir para uma mãe escolher qual filho que vai, qual filho que fica. Isso não existe, né? Então essa experiência, né, digamos assim, no período, né, durante o período do rolo aqui, eu acabei dando uma entrevista para a Globo News, né? E aí o pessoal disse assim, seu Sérgio, o que o senhor acha, na verdade, se poderia ter sido evitado? Né? Nós não poderia não ter evitado a chuva, mas se a política pública tivesse mais agilidade, mais rapidez da parte executiva, nós poderíamos ter minimizado um monte. Né? Então, assim, quando tu olha, na verdade, o amadorismo da política pública, e eu fico muito à vontade de dizer isso, né? Por estar muitos anos mexendo com essa escala de trabalho, né? Nós podíamos ter minimizado. Não precisava tanta gente ter sofrido, não precisava tanta gente ter ficado embaixo d'água, né? Mesmo com toda a chuva que veio, né? E aí a gente começa daqui para Canoas, mas começa lá para as bacias, para o alto da bacia dos Sinos, né? Das várzeas dos rios que foram ocupados, né? Quer dizer, então, toda uma ocupação nossa, humana, totalmente atrapalhada, né? Tudo que deveria se preservar, não se preservou. E aí, claro, a parte mais triste ainda do processo, que eu não gosto de polemizar muito, mas eu digo, eu acredito na ciência, acredito na democracia. São 2 pilares para mim que não são negociáveis, né? Então, quando tu não acredita na ciência, na verdade, né? E eu sou do movimento ambientalista, né? Eu sou militante do movimento ambientalista desde guri, né? E a gente diz, um dia a conta chega. São bobos, são uns atrasadores, estão atrasando o progresso. Não, desenvolvimento, essa gurizada boba ali, na verdade. Eu já estou com 62,
E a conta começou a chegar, entendeu? Nós costumamos dizer, né? Nós somos uma geração que a gente olhava pro pai e pra mãe e sabia o que eles pensavam, né? Só o pai levantar a sobrancelha já sabia que já Eu já saía chorando, o pai olhava pra mim na mensagem, eu já saía chorando, na verdade, né? E o senhor acha, o que o senhor entende assim na questão, quando foi feita a 448, pela proximidade dela ao dique, esses rompimentos, esses estragos, né, que aconteceu no dique, ele tem alguma coisa a ver com a obra ser muito próxima ao dique quando executaram? Olha, eu sei, não seria justo fazer uma análise desse processo, mas eu não acompanhei a ponta a ponta da obra, porque é uma obra muito rápida, né? Ela foi uma obra muito rápida. Ao quanto poderia influenciar ou não não saberia. Mas que teve influência, teve o processo, entendeu? O que as pessoas costumam dizer, né, Thiago, que é assim, ó, até então, antes não tínhamos alagamentos e enchentes, mas também nós não tínhamos a 448, hoje nós temos, né? Sim. Então, não tínhamos rebaixo da Cassol, hoje nós temos, né? Então, alguma coisa, né? Eu também não faz parte da minha área, não faz parte do meu, né, do meu conhecimento, então não posso aqui também falar de uma coisa que eu não tenha conhecimento, mas também... Ação-reação, né? A interferência, na verdade, ela vai se dando dessa maneira, né? Então, assim, para nós hoje aqui na região metropolitana, nós temos dois grandes desafios, né? E aí, o que não nos falta agora é dinheiro. Sim. Nós temos o Firese e nós temos o Funix. Mas é uma grande desculpa que está acontecendo hoje em dia do empurra-empurra, né? A prefeitura empurra para o governo estadual, o governo estadual empurra para a prefeitura. Então, assim, tanto o governo do estado quanto as prefeituras também não estavam preparados para ter tanto dinheiro. Entendeu? Não estavam preparados para receber a chuva. Saber administrar. É complicado isso também, porque pode se lambuzar, né? Sim. E aí nós estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de pessoas. E 4 anos, né? Então, a semana teve o cancelamento ali da licitação de Eldorado, né? O Tribunal de Contas suspendeu a licitação de Eldorado porque era só preço. O governo fez uma licitação só preço. O Tribunal de Contas foi lá e suspendeu, porque não, disse que nesse caso tinha que ser preço e técnica. Porque tu tem que ter qualidade nesse produto, né? Então, assim, é muito dinheiro, né? Então, assim, e a gente vê assim, o que é 6,5 bilhões, na verdade, né? O que é 14 bilhões do Funrigs, na verdade? O que nós, quando sociedade, esperamos, né? Que o processo esteja resultado, né? Nós queremos produto. Né? Tem que ter produto agora, não adianta mais, a conversa vai, a conversa vem. Né? Então, o caso de querer, precisar, né? Pedir para que isso nunca mais aconteça, né? E aí colocar toda essa responsabilidade em cima dos gestores públicos, aquele gestor que ele não vai só politicar para aquele que votou nele, tem que fazer para todos. Sim. Por isso que a política de Estado, por isso que é importante esse teu livro aí do registro, né? Eu acho que é importante, alguém tem que contar a história, né? E alguém tem que deixar registrado isso, ou nos jornais, ou em livro, ou alguma maneira, né? Porque a gente não perca essa memória. A ideia, senhor Sérgio... vamos aproveitar, já faz uma apresentação do teu livro, né? A ideia do livro, né? É colocar todos os fatos, né? E fatos não é boatos, né? É colocar todos os fatos da minha visão, que estava ali dentro, atuando ali dentro ali, e lidando com as pessoas, desde os voluntários que vieram de todas as partes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eu encontrei o Coronel Miranda, tá, que eu conheci ele em Brumadinho. Eu encontrei ele lá, que era coronel do Corpo de Bombeiros do Amapá, estava liderando uma turma de resgate lá, e aí nós fomos nos encontrar aqui, no bairro Matias Velho, né, na minha terra. Então, e contar a minha visão, a lida, né, de atuar com pessoas, com os bichinhos, com vidas, com mortes e com o voluntariado. Muito importante a participação da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, voluntários. Foi muito importante, sim. Todo mundo atuou, todo mundo trabalhou. Os voluntários foram a primeira resposta, né? Os voluntários, eles foram a primeira resposta. Até quando nós havíamos comentado ali nos bastidores, né, como começou tudo. Nós estávamos olhando aquele monte de gente em cima do viaduto da Matias Velho e as pessoas tentando entrar de qualquer jeito para dentro da água, para tentar tirar as pessoas do bairro adentro, que nós chegamos numa ideia de que, gente, vai morrer gente em cima do viaduto da Matias Velho. Vai morrer gente pisoteada, curioso. Então, foi-se feito um cordão com a Polícia Civil e Brigada Militar, nós colocamos o pessoal para cima, todo mundo empurrando para cima, ficava ali só o pessoal de saúde,
pessoal dos pets, né? E o pessoal dono de barco, jet ski, que estava ali com esse material que veio ali. E ali foi dado os primeiros passos da primeira organização. Nós não tínhamos um banheiro químico ali. A empresa que fornecia banheiro químico para a Prefeitura de Canoas estava toda ela embaixo d'água. Então, até nós conseguirmos formular toda uma estrutura, muito importante o trabalho do voluntariado. E de pessoas que chegaram ali querendo ajudar, sabe? Tu encontra, tu vai lidar com polícia de outros estados, com corpo de bombeiro de outros estados, com pessoas de outros estados, entende? E todo mundo com o mesmo objetivo, de querer ajudar, de querer fazer. E se não fosse esse pessoal chegar nesse primeiro momento até o município, o estado, o governo federal fazer alguma coisa e ter estrutura para fazer, né? Se não fosse esse pessoal, nós tínhamos perdido muitas pessoas. E o livro vai contar isso. Eu estou dividindo o livro por capítulos, contando a importância, principalmente do pessoal voluntariado, né? Contando a importância das doações que nós recebemos do Brasil inteiro. Eu tinha pessoas que entravam em contato comigo de Portugal. Eu dei entrevista na CNN, eu dei entrevista no Fantástico, Jornal Nacional, todas as redes de veículos de comunicação, porque como eu estava mais ou menos que gerenciando tudo que estava acontecendo ali, eu também deixava a imprensa entrar e mostrar o que realmente estava acontecendo ali, porque eu sempre achei importante o trabalho da imprensa e mostrar o que realmente está acontecendo. Sim. E aí, quando eles saíam dali, eles diziam, cara, nós vamos te entrevistar, a gente vai querer saber um pouco mais o que está acontecendo, o que vocês precisam. Então, mas também nós vimos muitas pessoas que iam ali para o viaduto da Matias Velho, pegavam o telefone, nós estamos aqui precisando de combustível, meu Pix é tal, eles ligavam o telefone e sumia, nunca mais E via. veio muita gente de fora também para fazer. Nós encontramos o melhor do ser humano e o pior do ser humano ali. Sociedade doente, né? Uma sociedade, na verdade, a gente preparou com uma parte boa da sociedade, uma parte da sociedade doente. Horrível, né? Poxa. Tinha um senhor de 72 anos, a história dele vai estar no livro, 72 anos, seu Sérgio. Ele vinha com um carrinho de mão, com 3 galão daqueles de 20 litros no carrinho de mão, ele tirava a água do poço da casa dele, e ele levava água potável para nós bebermos ali, ele dizia, olha, eu não consigo entrar no barco, eu não tenho a destreza de poder fazer o que vocês estão fazendo. Mas o que eu posso fazer é trazer essa água gostosa aqui para vocês beber, para vocês terem um momento de qualidade aqui nisso tudo que vocês estão fazendo. Todo dia de manhã vinha o pessoal levar café, no final do dia o pessoal levar café, levar um caldinho, levar uma sopa. Tinha uma cozinha comunitária ali, empresários locais de Canoas, isso é muito importante falar, empresários locais de Canoas aqui ajudando, entendeu? Ajudando, seja através de alimentos, seja através de combustível, seja através de pneu para as viaturas. E muita gente, além de ser afetada, ser resgatada, estavam ali voluntariamente ajudando. Voluntariamente ajudando. Então, cada um deu o seu máximo. E cada um deu o seu máximo de acordo com aquilo que conseguia oferecer, de acordo com aquilo que todo mundo ali, todo mundo saiu da água igual. Saiu gremista, saiu colorado, saiu preto, saiu branco, saiu homem, saiu mulher, saiu de direita, saiu de esquerda. Todo mundo saiu igual ali. E aí, muitos mostraram o seu valor. Cada um reage de uma maneira. Sim. E não é um defeito, não é ruim. Sim, a pessoa saiu dali, não conseguir ajudar, não conseguir. Cada um se sentiu abalado da sua maneira e alguns foram para a luta e outros se recolheram. Que não estão errados, né? Não, de forma alguma. Essa questão das pessoas, na verdade, né? Chamados refugiados climáticos, né? Então, assim, a gente faz um recorte social nisso, né? Então, assim, quando tu tem uma situação dessa, quando tu tem um poder aquisitivo melhorado, tu consegue te recuperar mais financeiramente. Agora, quando tu tem o básico do básico do básico, né? O pós-secar, o pós-água embora, né? Aí tu vai pegando o tamanho das dificuldades das pessoas. Mas eu vi, seu Sérgio, eu vi muita coisa assim, ó. Eu vi um empresário que na sexta-feira colocou 50 mil reais de carne no seu açougue, que perdeu tudo. E tinha um poder aquisitivo bom. Tinha funcionários, mas aí é que eu digo nesse sentido assim, essa pessoa que perdeu lá o seu mercado, perdeu sua padaria, que perdeu o seu negócio, fruto do seu trabalho, né? Tinha ali 12, 13 funcionários que também os 12, 13 funcionários perderam tudo. Aquela ajuda de 5 mil reais e de 2 mil reais do governo não ajuda em nada, né? Não ia ajudar em nada. Então, eles também, muitas pessoas tiveram o seu prejuízo grande, gigantesco. Muitos acreditaram em Canoas, no bairro Matias Velho em especial, e estão lá com o seu comércio aberto de novo, mas 30% de Canoas foi embora. Sim, muitas casas vazias. Semana estava dando uma reportagem aí sobre a questão da migração, né?
ou das pessoas ali da zona norte do Sarandi, que ninguém diz que aquela zona norte do Sarandi ali é dentro da bacia do Gravataí, né? Hoje nós Aquela parte aquela bacia da Fiergs ali, daquela Sim, região, sim. aquilo ali é da bacia do Gravataí, aquela região ali Era tudo um banhado. era tudo banhado, é tudo várzea. E Ali- onde tá para sair um condomínio ali. É onde que tem aquela polêmica, a polêmica que a gente cansou de denunciar. Aquela denúncia foi feita dentro da reunião do Comitê Gravataí 1 ano atrás, com a promotora sentada, né? E o primeiro denunciante, na verdade, lá é o Paulo Miller, depois o vereador Leonardo de Cachoeirinha incorporou, e depois o vereador do Matheus Gomes, né? Então assim, deputado estadual, a gente faz o debate, né? Então assim, desse processo. Na bacia do Gravataí eu tenho 500 mil pessoas de Porto Alegre. 500 mil pessoas de Porto Alegre estão dentro da bacia do Gravataí, parece que não. Lá na Vila Mariana, Alvorada. Americana, desculpa. Americana. Vila Americana de Alvorada, na verdade. Aquela região ali, que é na divisa do Feijó com Porto Alegre e Alvorada, tá tudo dentro da bacia do Gravataí. Então, assim, claro que umas ocupações, na verdade, que não deveriam ter sido feitas como fizeram. Bom, Alvorada foi do jeito que cresceu, né? O cara passou a máquina e saiu vendendo terreno, né? O pessoal tinha que trabalhar em Porto Alegre, foi lá e comprou um terreno baratinho, né? Mas não tinha infraestrutura, né? Cada vez mais. Aí a gente vai pegando as comparações da cidade. Hoje ocorreu um fato, no mínimo tem que chamar a atenção, né? Gramado fechou qualquer licença para os próximos 6 meses, né? Ah, eu ouvi na Gaúcha Sim, hoje. porque daqui a pouco vira um caos, né? Então, se essa questão do mercado imobiliário, né, do uso e ocupação, da habitação, é um debate que a gente tem que fazer. Pena que a gente aprendeu agora na dor, né? Não precisava ter aprendido na dor, né? Então, assim, agora temos um grande desafio. Os próximos 4 anos é fazer esses investimentos que estão previstos em obras aí e que tenham resultado, né? E que o desvio de conduta seja combatido, né, de maneira cruel, digamos assim, né? Não pode se pensar 2 vezes. O meu medo como morador de Canoas, como cidadão, o meu medo é o pessoal se lambuzar com essa grande quantidade de dinheiro que vai ser derramada, que está sendo derramada nos municípios, né? Então, que eu peço a Deus que a gente tenha bons gestores, né, que foram eleitos pelo povo, né, que façam uso dessas verbas, uso desse dinheiro devidamente nos locais que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, né? Investindo da maneira que tem que ser feito, não usar para pagar folha de pagamento, não usar para pagar empresas que se utilizam da cidade. E não deixar na conta rendendo, né? Nós temos empresas que às vezes elas sugam o município de um jeito e amarram os gestores que daqui a pouco essa verba vai tudo, né? Eu defendo muito a história do controle social, né? Por isso, assim, como eu sou presidente do Comitê Gravataí e a minha política pública sempre foi de política regionalizada. O controle social é aquela coisa que enquadra, na verdade, o gestor, né? Que fiscaliza, que observa, na verdade. Para isso tem que ter estrutura de Estado, né? Porque senão fica solto, né? Se tu vai levar isso para um controle pontual, na verdade, fica solto. Porque as pessoas, que nem o voluntariado, ele foi bom na primeira pegada. Depois as pessoas tiveram que começar a voltar às suas rotinas, né? Quem conseguiu trabalhar, voltar para o seu trabalho, bom, aí tu precisa de um Estado, né? Então, para nós aqui agora na região metropolitana, essas estruturas que estão aí, tem que ser fortalecidas dentro desse processo, ela é fundamental. E daqui a 4 anos, esse governo vai terminar, o governador encerra o mandato o ano que vem, o próximo governador do Rio Grande do Sul vai ter que ter essas obras tudo terminadas, né? Então, nós não vamos poder ficar quantos anos com essas obras? Então, mais 4, 5 anos, essas obras vão ter que estar tudo pronta. Então, nós já estamos chegando em setembro de novo, e daqui a pouco, quando vê, já vem em maio do ano que vem, e a gente acha que não, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Olha o que aconteceu em Mussum, Roca Salles, anterior ao que aconteceu em Canoas, em maio de 24 em Canoas. Lá o pessoal já estava na 3ª tragédia já. Sim. Foi uma atrás da outra, né? Lá o pessoal já estava, então, e assim, por passar muito rápido, né, é que a gente espera uma resposta também, né, tanto do poder público, municipal, estadual, federal, né, para que a gente não, como eu disse, eu não quero ter que escolher qual é a decisão que eu vou ter que fazer de novo, qual pessoa que eu vou conseguir tirar de cima de um telhado. Eu estou com 50 anos, eu fiz 50 anos no dia 20 de maio, em cima do viaduto da Matias Velho ali. Foi meu aniversário de 50 anos.
E eu não sei se eu vou ter força de novo, eu e muitas outras pessoas, para retomar tudo isso de novo. Eu acho até que dada a tragédia do que aconteceu, eu acho que poderia ter sido muito pior. E enquanto não tiver novas obras, né, tem projetos aí de aumento, né, de elevação do nível dos diques, tem o Muro da Cassol, né, que também é uma obra de prevenção. Enquanto isso não sair do papel, a população ela não vai ter paz, ela não vai ter segurança, mesmo sendo feita a manutenção de onde foi rompido. E uma pergunta, hoje vocês estão conseguindo ser mais ouvido, hoje vocês estão conseguindo mostrar mais o trabalho, aquilo que já de muitos anos, que agora que aconteceu tudo isso, ou tu sentes que é só um momento de um fogo de palha e que... Tu acredita que dentro desse processo todo, né, a gente teve... Quem é vocês? Quem são vocês? Muitos que disseram isso para os comitês de bacia hidrográfica, né, dentro desse processo, não nos reconheceram no momento da crise, porque era isso, tu tinha que reconhecer que tu tem uma estrutura, né? Passou a crise, na verdade, nós continuamos fazendo política pública, né? Você vai dizer assim, tu acha que eles reconheceram os comitês? Acho que não. Como nós fizemos política pública não para ser reconhecida, mas nós vamos continuar incomodando, nós vamos continuar, os 3 bilhões lá da bacia do Gravataí, nós vamos continuar fazendo reunião todo mês e vamos continuar botando na pauta. E vamos continuar cobrando dos gestores. Eu vou até lhe pedir também agora, né? Nós vamos trocar contato, vamos trocar telefone, eu quero muito ir. Eu quero muito ver, eu quero muito estar junto, quero muito participar, quero muito entender também. Essa lógica... E a gente trazer mais para Canoas de novo, né? Aproximar. Hoje o Canoas faz parte de 2 comitês, do Gravataí e do Sinos. O comitê dos Sinos aqui sempre foi alicerciado dentro da Unicinos, dentro da universidade. A visão dos padres jesuítas lá atrás, há muito tempo, na verdade, sempre foi de entendimento de regionalização da política pública, né? Então, se uma parte do município faz parte para o Gravataí, outra faz parte para os Sinos. Então, a saída da política municipalista é um grande desafio. E nós estávamos falando da defesa civil. A política da defesa civil, a legislação foi alterada agora em 2023, do governo federal, e diz lá, quando eu for tratar de água, eu tenho que tratar de bacia hidrográfica, entendeu? Eu tenho que saber de onde é que vem a minha água. E aí não basta mais eu estar organizado municipalmente, na verdade, com um carro e um colete. Sim. E um chapéuzinho, na verdade, né? Eu tenho que ter estrutura técnica, eu tenho que saber que não adianta uma prefeitura ter 10 pessoas e se o outro, a água que vem de cima tem 1, né? Então, assim, na própria lei da defesa civil, está lá previsto a organização por comunidades por bairro, pequenos núcleos. Mas a gente sabe que o pessoal às vezes tem medo de organização do povo em núcleos, né? Então tá lá, diz, olha, a defesa civil é essa, ela tem um papel, na verdade, de socorrer, mas ela tem um papel de, quando não está em crise, ajudar a organizar a sociedade. Quando apita, para que lado tu corre, né? É para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Rotas de fuga, principalmente depois do que aconteceu. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que aprender isso da dor, né? Lamentavelmente. Foi o que aconteceu negativamente agora. Quando foi anunciado esses períodos de chuvas, nesses dias de agora, começa aquele burburi, pessoas colocando em grupos de WhatsApp áudios antigos, vídeos antigos do que aconteceu no ano passado, colocando agora. Então tinha pessoas que estavam enchendo um caminhão e saindo. Bom, né? O pessoal aqui do Timoneiro e de longe, estava brigando de longe, contra as fake news também, né? Eu acabei acompanhando e hoje eu estou querendo aprender cada vez mais. Eu, como leigo, já estava vendo que de longe não ia acontecer o que aconteceu em maio do ano passado. Mas daí tu explicar para as pessoas, tu conversar, tu tentar colocar... Nós temos pessoas aqui em Canoas, desculpa a sinceridade, tá? Mas nós temos pessoas aqui em Canoas que depois que acabar o assunto enchente não tem mais o que falar. Sim. Que só quer se promover em cima do assunto enchente. Entende? Então, tem pessoas que gostam de ver o fogo no parquinho, né? É com isso que nós estamos lidando. É com isso. Eu sou morador de Canoas. Eu nunca tive nenhum cargo público em Canoas, mas eu quero ver minha cidade crescer. E eu não pretendo concorrer nunca a cargo público nenhum aqui em Canoas.
trabalho com política, trabalho nos bastidores da política, trabalho com uma pessoa que acredito que tem a mesma visão que eu, entendeu? Mas eu sei da responsabilidade que é trabalhar. Nós temos pessoas boas aqui em Canoas, né? Por isso que essa questão do podcast ela é fundamental, na verdade, né? Porque tu começa, e aí num novo hábito, né, de escutar podcast. Eu, particularmente, tenho o hábito de escutar. Ou eu tô tomando banho, ou eu tô caminhando, eu tô, né? E a facilidade que tu pode escutar, as pessoas pode vão assistir, estar, pode as pessoas vão isso. estar, elas vão nos escutar, vão nos assistir. Qualquer horário do dia. Em qualquer horário do Qualquer dia, na horário do verdade. dia. Então, assim, essa nova maneira de se comunicar, na verdade, ela é Estamos fundamental. conversando aqui, tem alguém que está dentro do carro ainda escutando o programa. Com certeza. E isso é muito bom. E a gente até pede, né, para o pessoal compartilhar, seguir nós nas redes sociais ali, porque isso são informações locais, então isso precisa chegar na população, né, esse tipo de informação. E aproveitando que nós estamos, né, nesse bom bate-papo aqui, nós estamos vivenciando algumas, já que a gente está falando também das fake news, né, e de matérias ali da internet, nós estamos passando por algumas manifestações online, né, algumas até muito partidárias, na questão do assoreamento dos rios, né. Claro, a gente vê, a gente observa, a gente nota no Guaíba, né, que tem algumas elevações. Mas hoje, na internet ali, eu vi um vídeo do vice-diretor do Fernando Dornelles, do IPH, que ele fez uma fala, né? E eu acho até muito importante isso, porque às vezes as pessoas pegam algumas pautas na internet, mas elas não sabem o efeito e elas não sabem a parte técnica daquilo, se tem uma solução, se é a melhor solução ou não, que é do desassoreamento dos rios. Qual é a sua visão referente a isso, referente a esse tema? Pois é, isso virou modismo, né? Isso agora defender o desassoreamento dos rios virou modismo. Essa semana eu estava vendo uma notícia no Rio de Janeiro, que o Ministério Público lá no Rio de Janeiro já entrou contra o governo do Rio de Janeiro, em função do que eles pregavam num programa mais ou menos parecido com esse que tem aqui no Rio Grande do Sul. O resultado está sendo mais destruição do que solução, né? Então, assim, se a gente olhar ali o delta do Jacuí, que é um delta, aquelas ilhas, alguém acha que aquelas ilhas nasceram? Aquelas ilhas, elas são resultado de um processo de sedimentação ao longo dos milhões de anos, que virou aqueles blocos de areia ali, e aí as árvores cresceram e virou as ilhas, né? O que nós estamos nos deparando agora é uma reacomodação da natureza, né? Ou a gente entende isso, ou a gente acha que a gente vai enxugar gelo. Quem não está triste nem um pouquinho com essa defesa do vamos desassorear tudo, são as empresas de dragagem que estão por aí, os tratores, as máquinas, na verdade, né? Porque é o seguinte, a primeira chuva que vinha, o sedimento tirou daqui, o rio vai botar de novo ali. Então, assim, em vez de nós estarmos discutindo como é que nós melhoramos a proteção das matas ciliares, como é que nós pegamos as margens dos rios que estão sendo plantadas até dentro do rio, recuamos, conseguimos botar vegetação. Então, em vez de mitigarmos, né, nós estamos achando que o prefeito, ele vai lá, pega a máquina, que ele tem pega uma grana, e aí ele vai e bota dentro do rio dele, ele resolve o problema. Não, aqui está resolvido. E o rio, e o cara de baixo? Então, assim, quando a visão não é feita de maneira integrada, e aí isso virou campanha política partidária do próprio governo, os apoiadores do governo, eu aqui no meu município tal, recebi tantos milhões do governo do estado e estou fazendo aqui ação. A gente sabe que tem as ações que são feitas de maneira boa, de querer resolver, mas na ciência não justifica. Na ciência vai se provar, na verdade, que a primeira água, ela vai chegar mais rápido lá embaixo, e aonde antes não ia água, vai de novo. Então, assim, nós não estamos discutindo nos adaptar. A parte de receber todas essas verbas, todo esse dinheiro, colocar tudo em cima de um estudo fundamentado, colocar profissionais em cima daquilo ali que entende, né? Que hoje para fazer, como o próprio Sérgio disse, fazer, simplesmente tu não vai mexer só por mexer e dizer que está mexendo para dizer que fez alguma coisa. É que hoje esse programa, esse projeto de desassoreamento que está acontecendo por parte do estado, ele não é tanto nos rios, né? Eu vi que Canoas recebeu, alguns outros municípios também, que é em arroios internos, né? Se não me engano, aqui é no Arroio Brigadeira. Até foi nos primeiros dias antes da enchente, quando começou os episódios de chuva aqui, a gente teve alagamento lá, a gente tinha
com frequência, né, quando chovia muito, subia mais de 3 metros o arroio Brigadeiro, tinha correnteza, né, trazia perigo para os moradores, ali a gente tinha uma atuação. Acompanhaste bastante isso? Sim, a gente teve bastante períodos ali naquela região. Até inclusive no meu retorno para a Defesa Civil no dia 1º de maio, aquela primeira madrugada a gente amanheceu tirando as famílias da Rua D, aqui do bairro Estância Velha, que o arroio Brigadeiro tinha botado água para fora. E era a maior dificuldade chegar até o local, né? Por conta da correnteza, ali é um local com declínio, então era bem complicado. Assim, nós vamos, quando for arroios nas áreas urbanas, tu minimiza, mas sabe que a solução não é eterna essa, entendeu? Tu vai minimizar. De uma maneira paliativa. De maneira paliativa. Então, assim, as cidades cresceram para cima dos arroios, né? Tem aqui o Arroio Guri também, que eles chamam aqui em Canoas, como é o pessoal que chama o Arroio Guri, é um arroio do Araçá. O Araçá? O Araçá, né? Que é o Arroio Guri, na verdade, que eles chamam, né? A cidade cresceu para cima do arroio, né? Então, assim, tu pega uma quadra toda e permeabiliza. Tu pega uma quadra de 100 metros por 100 metros, todo mundo faz telhado e todo mundo bota piso. Pavimenta e permeabiliza e joga essa água para dentro do pluvial. Chega lá no pluvial, uma cidade antiga que tem caninho de 30, nem de 50 são caninho de 30. Qual é a possibilidade desse troço não dar certo, na verdade? Aí o cara vai lá, faz uma construção, bota um monte de areia na frente da sua casa para fazer a construção, metade da chuva quando vem, leva aquela areia para dentro do valo. Aí o governo não faz limpeza dos valos. Então, assim, é uma pena que nós estamos aprendendo na dor, mas eu acho que é isso, né? Nós temos que fazer a leitura correta, né? Sem pudor, dizer, olha, nós quanto sociedade, né? Temos que rever o nosso processo, né? Não tem como outra coisa. O que eu vejo às vezes uma falha assim, né? Eu costumo dizer até uma frase como o amigo Guerrinha fala, né? Coloca o baterista na bateria, coloca o guitarrista na guitarra, coloca o vocalista no vocal. E às vezes o que falta é tu colocar a pessoa profissional da área técnica para exercer a função para fazer aquilo ali. Que ele é profissional daquilo ali. E daqui a pouco tu tá colocando uma pessoa que não tem nada a ver com o... Nessa pegada aí eu uso muito o exemplo, na verdade, pelo fato da geologia, né? A gente trabalhar com meio físico, né? Eu disse, cara, tu imagina o cara chega lá, eu vou te operar, deita aí. Tu é médico, não me interessa, eu ganhei esse cargo, eu tô aqui para te operar. Tá, mas tu vai operar? Não, a gente vai achar, eu vou te cortando, uma hora dessa eu acho o problema. Tá, mas aí vai dar anestesia? Não, anestesia vai ser muito caro. Vamos fazer uns paliativos aqui, na verdade, sabe? Então, assim, cada vez mais a gestão da política pública tem que começar a ser profissionalizada, na verdade, né? E assim, eu defendo, eu acho que todos os governos têm que ter cargos políticos. Eu defendo isso. Acho que é importante os cargos políticos dentro de uma gestão pública. Mas também eu defendo que tenha que ter quadro permanente. Sim. Gente qualificada, na verdade, né? Para poder dar continuidade da transição. O ponto fundamental é gente qualificada para fazer aquele trabalho de gestão. A própria Defesa Civil, ela é eu tenho propriedade para falar que eu já estive lá dentro, né? Se nós tivéssemos um quadro de servidores públicos, né? Eles seriam treinados, seriam especializados e sair a gestão política e eles iriam permanecer ali com a técnica. Um cabide de cargos, né? Não tornariam... Hoje não, para te ver, aconteceu tudo o que aconteceu, a gente esperava mais resultado nessa questão. São pessoas que, algumas já trabalhavam na área, mas outras sem experiência. E a gente sabe que o tempo para te qualificar uma pessoa, ele não é curto, assim, ele não é rápido de tu fazer. E a resposta que a gente precisa hoje em dia, para te ver, 2 semanas seguidas a gente com alerta climático. Como é que tu vai tirar tempo de capacitar uma equipe para atender uma resposta? Quando tu vai pegar a lei de defesa civil, eu gosto de ler de vez em quando. Quando tu vai pegar a legislação da defesa civil, e agora a mudança que foi feita em 2023, cara, se montasse uma estrutura, município assim, acima de 50 mil habitantes no Brasil deveria ter uma estrutura técnica à disposição. Gente pensando o tempo todo, na verdade, olha o que... Então assim, aí isso não vê bom, não falta a legislação? Não falta. Tem a estrutura, o papel do Estado é esse, o papel da União é esse, o papel do município é esse. Agora, falta implantar, entendeu? Aí vai dizer, mas é muito caro para deixar um pessoal lá só pensando. Foi por isso que fecharam a Fundação Zoobotânica, foi por isso que fecharam o Cientec, entendeu? Foi por isso que fecharam a FEPAGRO,
Que até então nunca... Porque era muita gente pensando, entendeu? Quanto mais tu trabalhar na prevenção, tu vai trabalhar menos na resposta que tu vai precisar dela na ponta no resgate. E o que diziam que era caro, né? Que era muito caro manter essas estruturas tecnicistas, que eles o chamavam. Prejuízo para o Estado. Caro é isso agora, na verdade, né? Isso que é caro, o prejuízo que... O material tenta se recuperar, mas o trauma psicológico das pessoas não se recupera, não. Tem gente que vai morrer eternamente com esse trauma. Isso eu vou colocar no livro também, tá? Que são as mortes pós-enchente. São as mortes que não são contabilizadas na enchente. Daquele senhor que disse para os filhos, não sai, eu moro aqui há quase 60 anos, nunca vi isso acontecer. Não sai que não vai acontecer nada. E aconteceu tudo que aconteceu em maio de 24, depois ele retorna lá, vê que os filhos perderam casa, perderam carro, perderam todo o patrimônio, e ele, no desespero, acaba tendo um AVC, acaba tendo um infarto, perde a vida, muitos tiraram a vida. Eu tive conhecimento de muitos tiraram a vida, conhecidos. E essas mortes não são contabilizadas na enchente. Muito pai de família foi embora, deixou a mãe com 4, 5 filhos. Então, isso vai ter um capítulo especial também no livro, vai ter isso aí também, tá? Eu quero colocar para vocês, eu não sei se eu posso colocar o meu telefone aqui. Claro, pode divulgar a tua página. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Tu tinha comentado comigo que estava buscando também apoiadores para a edição do livro, né? Essa é a parte que está me dando mais dor de cabeça. Ó, pessoal, quem quiser apoiar esse projeto. Assim, toda a renda do livro, tá? Toda a renda do livro vai ser toda ela 100% doada para instituições que trabalham em cima de apoio socioeducativo humano, para as pessoas que... nós temos famílias ali que foram dilaceradas. Mãe com 3, 4 filhos, com 2 filhos autistas. Mães que não sabem aonde buscar ajuda, que daí não é só essa ajuda do governo, esse dinheiro que entra agora. Teve muita gente que ajudou, foi muito importante, mas tem muita gente que precisa de muito mais ajuda psicológica hoje, de muito mais estrutura, que não tem. A única coisa que eles ganham é um vídeo do outro lá dizendo que está sendo feito. Sabe? Então, nós temos ali algumas, eu já tenho algumas entidades ali, algumas ONGs que eu quero repassar o dinheiro do livro, todo o livro, 100%. Não quero ficar com um centavo para mim. Já tem data prevista para o lançamento dele? Eu quero ver se eu termino ele até o final desse ano. Né? Porque eu preciso de muitas autorizações, eu estou contando história de pessoas que se foram, estou contando história de pessoas que participaram, né? Então tem imagens, tem tudo isso. O livro já está praticamente 95% escrito. Né? Tem alguma coisa ou outra que eu quero mudar, que eu quero, né, que eu vou rever. Então, e essa parte está sendo um pouco mais difícil, mais complicada agora. Mas eu não quero fazer nada com nenhum tipo de recurso que não seja a pessoa que queira ajudar, que queira patrocinar, entendeu? E saber que esse dinheiro que ela está entregando... Tem uma finalidade. Né, tem uma finalidade, que é contar a história de tudo que aconteceu. E é contar o fato de tudo que aconteceu, né? Essa é a minha preocupação. E contar da minha visão, dos corpos que eu tive que lidar, das pessoas que eu tive que conversar. Né? Eu encontrei um amigo meu que estudou comigo, virei ali o corpo dele ali. No outro dia ter que ir lá falar para a mãe dele que ele morreu. Tu entende? Hoje eu sonho, às vezes eu sonho que ele tá de bruço, da maneira que eu encontrei. Quando eu virei o corpo dele, ele olhou para mim e disse assim: cara, obrigado que tu me achou. Tu entende? Então, eu não bebo, eu não fumo, eu não tomo nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de ansiolítico, nada. Então eu absorvi tudo aquilo ali. Eu nadei naquela água, eu me cortei naquela água, eu quase fiquei naquela água. Por muitas vezes eu só fechava o olho e dizia para Deus: olha, me leva, se tiver que me leva rápido e cuida da minha família. Porque às vezes nós entrávamos e não sabíamos se nós ia sair, sabe? Então, e tudo isso vai estar no livro. Tudo isso vai estar no livro. Tudo aquilo que realmente aconteceu. Não vai ser para se promover, não vai ser para querer nenhum outro tipo de gratidão que seja mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu e para que fique para a história. Porque eu não vou... Nada fica com a gente. O dia que eu morrer, nem a roupa que eu vou usar eu vou escolher. É isso aí. Por isso a importância do registro, né? O registro, né? E aí, mais ou menos nessa lógica que a gente trabalha no comitê, que é a política de Estado, né? Se nós não tivéssemos lá em 2012 captado o recurso do governo federal
nós não estaríamos agora aqui impressos a executar uma obra, mesmo que demore um ano. Porque nós sempre trabalhamos com política de Estado, na verdade. Política de Estado vai além das gestões. E isso é difícil de Ela tem o continuamento e vai. Tem continuidade. Tem continuidade, né? e vai. Então, assim, nós estamos agora enfrentando um processo todo que, né, poderia ter sido feito, mas agora nós temos uma... Como é que agora? Por que vai ser feito agora isso? Vai ser agora? Cara, porque nós tínhamos trabalhado... Deve ter arrumado alguma inimizade, né? Digamos que... Deve, porque quando a gente quer fazer o certo, a gente marca um X nas costas. E vai chegar num determinado momento que alguém vai tentar te derrubar. Sim. Pô, por que esse cara quer aparecer mais que eu? Digamos que isso eu tenho isso muito claro, entendeu? Todas as inimizades que eu fui arrumando ao longo desse processo, eu faria de novo. Porque o caminho que eu trilhei, na verdade, é um caminho de pé no chão, na verdade. Né? Então, assim, nós estamos agora passando no Comitê Gravataí por um processo eleitoral, né? De poder montar uma sucessão, né? E aí os meus amigos que dizem, Sérgio, teu fã-clube só aumenta. Mas eu continuo com a certeza que eu estou fazendo o trabalho bem feito, na verdade, que a política de Estado não é para promoção minha pessoal, entendeu? E se daqui a pouco começa a se levantar muita gente, é sinal que a gente está indo no caminho certo, né? É isso aí, eu sei que eu passo bastante por isso. Já o meu finado pai dizia para mim, né? Nem todo mundo que te sorri quer ver teu bem, e nem todo mundo que te olha sério quer ver teu mal. É né? verdade. Então... Pessoal, estamos indo para os nossos encaminhamentos finais. Eu sei que a pauta é muito importante, tem muito ainda o que se mostrar, o que se falar, né? Para a população entender e não cair nessas publicações, né, autopromoções que as pessoas estão fazendo nas redes sociais, buscar as informações certas, né, saber por que não foi feito. Existe um estudo, né, tem muita informação ainda para se apresentar sobre o assunto. Eu gostaria de fazer aqui um agradecimento aos nossos apoiadores, a Toutcel, assistência técnica e acessórios do bairro Rio Branco, SOS Bebidas do bairro Rio Branco também, lá da Avenida Mauá, a Crédito Real, Imobiliária Canoas Parque, Shark Sushi Canoas, ATM Assessoria de Engenharia, Urban e Rapex Serviços de Treinamento por Cordas, pessoal, grande parceria nossa, Coxa Sports Bar e a Metal Soldas Canoas. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez, deixar aqui de portas abertas, né? A gente sabe que essa pauta ela só está começando. A gente vai ter muito mais e que Canoas traga mais audiências públicas, né? Mais contato com a população, com a parte técnica também. As pessoas precisam ouvir de técnicos, né? Essas informações. Tia, sobre o teu livro, espero que até o lançamento nós, né, tenhamos passado por inúmeros episódios aí e um aumento de visualizações. A gente pede o pessoal compartilhar, curtir nossa página, acompanhar o nosso trabalho e que a gente faça o lançamento do teu livro. Aí, quero ter o prazer de vir aqui, eu quero ter o prazer de poder colocar. Com certeza, não, com certeza. Está marcado. Eu venho junto. Mas estou tendo essa oportunidade de participar aqui, ser colaborador, na verdade, eu quero estar junto no dia do lançamento. Pessoal que quiser entrar em contato comigo, tem meu WhatsApp pessoal, tá? É 051 998 23 3586. Tua página? É Alex Abel 47 no Instagram e Alex Abel no Facebook. Página de vocês do... Na verdade, o Comitê Gravataí tem lá comitêgravataí.com.br, na verdade, né, que é a nossa estrutura de Estado, né, e dizer que botou lá Comitê Gravataí nas redes sociais, na verdade, consegue nos localizar. Nós não temos uma assessoria de mídia, até porque o atual governo apoia muitos comitês de bacia hidrográfica, né, então, assim, nós temos desde 2018 sem nenhum real para poder ter a estrutura administrativa. Nossas estruturas são tudo através das nossas entidades, né? Como a gente faz política de Estado, né? Eu passarei, eles passarão, na verdade, e a gente continuará aqui fazendo política das águas, né? Então, assim, eu quero só agradecer essa participação aí. Muito obrigado e ficamos de portas abertas, né? Lembrando, pessoal, que nós estamos com uma parceria a partir desse episódio, podem acompanhar nas nossas redes sociais.
loja Mr. Gadu. Dá uma olhadinha na página deles lá, vai sair um cupom de desconto para camisetas, moletom, boné. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Agradecer também aqui o pessoal do Jornal Timoneiro, onde nós gravamos aqui os nossos episódios, uma grande parceria nossa, e compartilham aí reportagens reais aqui do município. Parabéns a eles também, que tiveram um papel fundamental aí nas informações durante esses episódios climáticos. Pessoal, muito obrigado então, e até um próximo momento aí, Valeu, se Deus obrigado. quiser. Vamos lá.